Esse é o terceiro vídeo sobre sinapses do Teoria da Medicina, e agora finalmente a gente vai falar da sinapse propriamente dita, que é o ponto de contato entre dois neurônios. É muito importante que você entenda bem os conceitos discutidos nos últimos dois vídeos para poder aproveitar ao máximo o que eu vou apresentar agora, que são os conceitos sobre potencial de repouso da membrana, mudanças nesse potencial e potencial de ação. Se você não domina bem esses assuntos e ainda não viu esses outros vídeos, é recomendável que você os assista primeiro. O primeiro divisor de águas quando a gente fala sobre sinapses é saber que existem dois tipos básicos de sinapse: sinapses químicas e sinapses elétricas. Na maior parte desse vídeo eu vou falar sobre as químicas, que são mais complexas e mais importantes para o funcionamento do sistema nervoso de um ser humano adulto. No fim do vídeo eu vou comentar sobre as elétricas e suas particularidades. Bom, temos aqui então uma sinapse química entre um neurônio que a gente vai chamar de A, aqui em verde, e um neurônio que a gente vai chamar de B, em azul. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é a presença desse espaço entre os dois neurônios, que é algo característico das sinapses químicas, chamado de fenda sináptica. Uma fenda sináptica tem de 20 a 40 nanômetros, ou seja, a distância entre esses dois neurônios é de 20 a 40 nanômetros. Guarde esse valor que eu ainda vou voltar nisso algumas vezes nesse vídeo. A segunda coisa que você precisa saber é que as sinapses químicas são via de regra unidirecionais, isso é, a informação nessa sinapse segue sempre o mesmo sentido, que no caso aqui vai ser do neurônio A para o neurônio B. Essa parte do neurônio A representada aqui é o segmento final de uma das ramificações do axônio desse neurônio, o que é conhecido como uma terminação nervosa. E a terminação apresenta essa dilatação no final, que é o botão terminal. Embaixo, aqui em azul, temos uma região especial de um dos dendritos do neurônio B, chamada de espinho dendrítico, que é essa dilatação aqui, que eu vou mostrar melhor daqui a pouco. Isso então é uma sinapse axodendrítica, entre o axônio de um neurônio e o dendrito do outro, que é o tipo mais comum, mas não é o único. Existem outros tipos de sinapse também muito importantes, que a gente ainda vai comentar nesse vídeo. Enfim, como a mensagem que vai ser sempre transmitida do neurônio A para o neurônio B, se diz que o terminal do A, que manda a mensagem, é o terminal pré-sináptico, e o terminal do B, que recebe a mensagem, é o terminal pós-sináptico. E assim a gente tem aqui uma membrana pré-sináptica do neurônio A e uma membrana pós-sináptica do neurônio B. Entenda que isso é um conceito relativo a essa sinapse especificamente. Nada impede que o axônio do neurônio B emita uma terminação nervosa, dando a volta lá por trás, e que ela faça uma sinapse com um dendrito do neurônio A, e que nessa outra sinapse o B seja pré-sináptico e o A pós-sináptico. Agora, nessa sinapse aqui especificamente, a mensagem passa sempre do A para o B. Agora, como a mensagem passa de um para o outro? O primeiro passo que precisa acontecer é o neurônio A emitir um potencial de ação, que é aquele PA que eu expliquei no último vídeo. Quando o PA chega aqui na terminação pré-sináptica dessa sinapse, algo fundamental acontece. Mas para entender isso, você precisa saber algumas informações sobre essa membrana pré-sináptica. A primeira é saber que ela apresenta regiões especializadas, como essa que eu representei aqui em vermelho, chamadas de zonas ativas. Um terminal pode ter, na verdade, várias zonas ativas. Eu representei aqui uma só ocupando o espaço todo para facilitar a visualização do que eu vou falar. Segundo, que dentro da membrana pré-sináptica existem esses pequenos pacotes chamados de vesículas sinápticas, contendo o sinalizador químico que esse neurônio utiliza para passar suas mensagens, que são os neurotransmissores, que eu representei aqui por esses pontinhos brancos dentro das vesículas. Repare que uma parte das vesículas ficam já atracadas em proteínas das zonas ativas, que eu representei por esses tracinhos vermelhos, enquanto outra parte fica um pouco mais afastada, como se fosse um estoque de vesículas. E finalmente, talvez o dado mais importante é que essas zonas ativas são repletas de canais de cálcio dependentes de voltagem, que eu não vou representar aqui porque senão vai ficar muito embolado o desenho. Mas fixe isso na sua mente. Aqui na zona ativa desse neurônio pré-sináptico está repleto de canais de cálcio dependentes de voltagem. E o que acontece é que esses canais de cálcio se abrem quando o pH chega aqui. E o influxo de cálcio que se segue faz com que as vesículas atracadas nas zonas ativas passem por um processo de fusão com a membrana do neurônio, liberando o neurotransmissor na fenda sináptica por exocitose. E essas vesículas logo em seguida são reabsorvidas por endocitose e recicladas em novas vesículas que vão se formar no terminal, sendo novamente carregadas com o neurotransmissor. Agora, o neurotransmissor liberado é captado por receptores moleculares da membrana pós-sináptica. No próximo vídeo sobre sinapses, que é o quarto,
eu vou falar melhor sobre os tipos de receptor, sobre principais neurotransmissores, sobre o que são neuromoduladores. Agora eu quero que você saiba o seguinte: esses receptores, quando ativados, vão agir direto ou indiretamente sobre canais iônicos da membrana pós-sináptica, podendo causar uma despolarização por abertura de canais de sódio, causando influxo de sódio, como eu expliquei nos vídeos passados, ou uma hiperpolarização, seja ela por abertura de canais de cloreto com influxo de cloreto, ou por abertura de canais de potássio com efluxo de potássio. Quem define o que vai acontecer são os receptores, não os neurotransmissores. Isso é um conceito fundamental da farmacologia. Ligantes não definem função, receptores definem função. Se o efeito gerado é uma despolarização, se diz que houve aqui um potencial pós-sináptico excitatório, ou PPSE, o que não quer dizer necessariamente que um PA tenha sido ou vá ser gerado no neurônio pós-sináptico. O PPSE é só uma despolarização temporária da membrana pós-sináptica, por abertura de canais dependentes de ligante. Por outro lado, se o efeito for uma hiperpolarização, se diz que foi gerado um potencial pós-sináptico inibitório, ou PPSI, que é também um efeito temporário no neurônio pós-sináptico. Entenda que uma sinapse, em geral, serve para uma coisa só, ou a transmissão sináptica, que é essa passagem de informação pela liberação e reconhecimento dos neurotransmissores, gera PPSS ou gera PPSIs. Cada sinapse tem uma resposta padrão. E repare aqui que a transmissão sináptica é um processo em que um sinal elétrico, que é o potencial de ação que chega, vira um sinal químico, que é a liberação de neurotransmissores, que são os sinalizadores químicos, e que é então novamente convertida para um sinal elétrico pelos receptores pós-sinápticos, que vão gerar aqui uma corrente de despolarização ou de hiperpolarização. Se ela gera PPSS, que são os potenciais despolarizantes, se diz que ela é uma sinapse excitatória, porque ela pode aproximar o potencial do neurônio pós-sináptico do seu limiar de disparo do PA. Se ela gera PPSIs, ela é uma sinapse inibitória, que pode afastar o neurônio pós-sináptico do seu limiar. E esses dois tipos de sinapse costumam apresentar características morfológicas diferentes. Existem as sinapses Gray tipo 1, que são geralmente excitatórias, em que a fenda sináptica é maior, apresentando em torno de 30 a 40 nanômetros. As zonas ativas têm uma área maior e a densidade da membrana pós-sináptica, onde estão os receptores moleculares aqui, também é maior. Até por isso elas são chamadas de sinapses assimétricas, porque a densidade na membrana pós-sináptica é até maior do que a densidade das zonas ativas da membrana pré-sináptica. Para você guardar, você pode pensar que aqui tudo é maior, tudo é mais. Maior distância na fenda sináptica, zonas ativas maiores, densidade da membrana pós-sináptica maior, formando uma sinapse assimétrica, e elas geralmente são excitatórias, então tudo é mais. E existem as sinapses Gray tipo 2, que geralmente são inibitórias. Nelas a fenda sináptica é menor, geralmente com uns 20 nanômetros. Lembra que eu falei que a fenda sináptica varia de 20 a 40 nanômetros? As de 20 nanômetros geralmente são essas inibitórias, e as de 40 nanômetros são as excitatórias. Além disso, as zonas ativas daqui são menores, e a densidade da membrana pós-sináptica é do mesmo tamanho das zonas ativas na membrana pré-sináptica. Por isso elas são chamadas de sinapses simétricas. Os dois lados têm especializações que são aproximadamente da mesma espessura. Então você lembra que aqui tudo é menor, tudo é menos. Sinapses que geralmente são inibitórias. E repare aqui que essas sinapses excitatórias costumam ser axodendríticas, enquanto as inibitórias costumam ser axossomáticas. Por isso que eu até representei aqui o axônio de um neurônio com o corpo do outro neurônio, também chamado de soma do neurônio. Daí sinapse axossomática. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Mas voltando para o nosso modelo genérico de sinapse, faltou dizer como que o neurotransmissor sai da fenda sináptica depois que ele já ativou os receptores aqui, para poder terminar a transmissão, ele não pode ficar aqui para sempre. Isso pode acontecer de 3 formas diferentes, ou por um processo chamado recaptação, em que ele volta para o neurônio pré-sináptico, ou por um processo de degradação enzimática, em que ele é quebrado aqui mesmo na fenda sináptica por uma enzima, ou então por difusão lateral, ele é absorvido pelos lados aqui por astrócitos que recobrem essa sinapse. Eu vou voltar a falar disso melhor no próximo vídeo sobre receptores e neurotransmissores. Uma coisa muito importante sobre a transmissão sináptica que você precisa aprender e gravar é o seguinte: a quantidade de neurotransmissor liberado depende diretamente da quantidade de cálcio que entra no terminal pré-sináptico. Cada vesícula funciona por uma lógica de tudo ou nada. Uma vez fundida com a membrana pré-sináptica, ela libera todo o seu conteúdo na fenda, não tem como. Mas o número de vesículas a fazer a exocitose varia. E quem define isso é o cálcio. O cálcio tem 2 grandes funções em um neurônio. Primeiro, que a concentração extracelular do cálcio em volta de um neurônio é um determinante da excitabilidade dos canais de sódio desse neurônio.
em especial os canais de sódio dependentes de voltagem do axônio. Quanto maior é a concentração extracelular do cálcio, menor é a permeabilidade da membrana ao sódio e vice-versa. Repare então que existe uma relação inversamente proporcional entre a concentração extracelular de cálcio e a excitabilidade dos canais de sódio do neurônio. Por isso o cálcio é chamado de íon estabilizador dos neurônios. É por isso que quando há uma hipocalcemia, ou seja, a quantidade de cálcio na circulação sanguínea está reduzida, há uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso. Ao passo que em uma hipercalcemia, quando o cálcio está elevado na circulação, há uma depressão do sistema nervoso. E em segundo lugar, como eu falei, o cálcio é o principal íon da transmissão sináptica. Mas aí você pode me perguntar, mas a quantidade de cálcio que entra com a chegada do PA não é um valor fixo? O limiar de abertura desses canais de cálcio dependentes de voltagem aqui nas zonas ativas não é sempre o mesmo, que seria a voltagem do PA, que varia de mais 35 a mais 40 mV? E a resposta é não. A excitabilidade desses canais de cálcio varia, tanto por fatores metabólicos internos do próprio neurônio pré-sináptico, quanto pela influência externa de outros neurônios aqui nessa sinapse, como eu vou explicar mais pra frente nesse vídeo. Repare que essa variabilidade quanto à quantidade de neurotransmissor liberado dá às sinapses químicas um importante poder de modulação da informação, já que a intensidade da mensagem a ser passada não é um valor fixo. Quanto mais neurotransmissores forem liberados, maior vai ser o PPSE ou PPSI gerado aqui no neurônio pós-sináptico. Esse poder de ampliação ou de redução da mensagem não é visto nas sinapses elétricas, como eu vou falar no fim desse vídeo. Agora, esse é o esquema de uma sinapse química axodendrítica. Mas como eu falei, existem outros tipos que são também muito importantes. Olhe bem para essa figura, que aqui eu representei os principais tipos de sinapse, os mais comuns e mais importantes. Existem então as sinapses axodendríticas, tanto com espinhos dendríticos, que é isso que eu representei aqui, ó. Tá vendo aqui aquela forma que eu estava representando naqueles desenhos? Que é a forma que você mais vê quando alguém vai falar sobre sinapse. Isso é um espinho dendrítico, que é uma região especializada do dendrito. Eu coloquei aqui bem fora de proporção, isso aqui está como se fosse com um zoom nessa região aqui, para você ver o que é um espinho dendrítico. Ao longo de cada dendrito do neurônio tem vários desses espinhos, que recebem sinapses de axônios de outros neurônios. Mas as sinapses axodendríticas podem ser também diretamente no dendrito, em uma área que não tem essa especialização da membrana, que é o espinho dendrítico. Os espinhos são mais especializados por vários motivos. Um deles é o fato de essas regiões dos espinhos dendríticos terem mais canais de sódio dependentes de voltagem, que podem potencializar a mensagem recebida nesses locais. Preste atenção, falei canais de sódio. Canais de sódio causam despolarização. Perceba que os dendritos em geral recebem PPSS. Essas sinapses aqui nos dendritos, tanto nos espinhos quanto no próprio dendrito, são em sua grande maioria excitatórias. E essas outras sinapses aqui no corpo do neurônio, chamadas axossomáticas, porque como eu já falei, entre o axônio de um neurônio e o corpo do outro neurônio, que é também chamado de soma do neurônio, em geral recebem PPSIs, são sinapses inibitórias. Você já vai entender por que isso não poderia ser diferente. E existem ainda sinapses axônicas entre o axônio de um neurônio e o axônio do outro neurônio, que podem ser ou como essa daqui, que é uma sinapse axoaxônica proximal, presente aqui logo no cone axonal do neurônio, que como eu falei no último vídeo é a zona de gatilho para o disparo de PAs da grande maioria dos neurônios multipolares do sistema nervoso central, como esse que eu representei aqui. E existe um outro tipo que é até mais comum do que esse daqui, que é a sinapse axoaxonal distal, presente aqui no final do axônio. Repare que eu simplifiquei um pouquinho essa região aqui. O axônio tem na verdade várias terminações e cada uma tem um botão terminal desses aqui. Simplifiquei botando um só aqui para facilitar te mostrar isso daqui. Essas sinapses axoaxônicas na terminação nervosa têm um propósito e um funcionamento totalmente diferentes dessas outras aqui para trás. Elas são totalmente diferentes das axodendríticas e das axossomáticas e até das axoaxônicas proximais. Essas axoaxônicas aqui do cone axonal são bem semelhantes às axossomáticas. São sinapses inibitórias em sua grande maioria também. Agora essa daqui é totalmente diferente. Ela não gera nem PPSS nem PPSIs. Daqui a pouco eu vou te explicar melhor ela e todas essas outras. Eu preciso primeiro que você entenda o que é integração sináptica. Vamos entender agora o que é integração sináptica. Temos aqui um neurônio multipolar qualquer do sistema nervoso central. Em sinapses do sistema nervoso periférico, como as conexões entre neurônios e fibras do músculo esquelético,
que é a junção neuromuscular, a transmissão sináptica é extremamente eficaz. Um PA gerado no neurônio da junção neuromuscular sempre ou quase sempre vai fazer a fibra se contrair. Em sinapses do sistema nervoso central entre um neurônio e outro, a coisa não é bem assim. Uma única transmissão sináptica nesse dendrito aqui, por exemplo, nunca vai ser capaz de gerar um potencial de ação no cone axonal do neurônio pós-sináptico, que, como eu expliquei no último vídeo, é a zona de gatilho desses neurônios multipolares. Dando um exemplo arbitrário aqui, com números quaisquer da minha cabeça, só para te explicar o que acontece, imagina que é feita uma transmissão sináptica aqui, que gera um PPSE de mais 30 mV, uma despolarização de mais 30 mV nessa região do dendrito, que desvia o potencial de repouso daqui de menos 65 mV para menos 35 mV. Essa corrente despolarizante vai chegar aqui no cone axonal com um valor muito menor, porque como eu expliquei no último vídeo, a corrente é decremental, ela vai se perdendo aqui ao longo do trajeto, de modo que ela chega aqui no cone como uma corrente de, sei lá, mais 5 mV, isso sendo bem generoso, bastante para desviar o potencial de repouso aqui de menos 65 para uns menos 60 mV, o que fica longe do necessário de menos 45 mV para disparar o PA, que aconteceria com uma despolarização de mais 20 mV aqui. Só que esse PPSE também não é totalmente momentâneo. Para que a membrana do neurônio se repolarize, pode levar até 15 milissegundos. Lembre-se que a gente não está falando aqui de um PA, em que a repolarização acontece em 1 milissegundo após a abertura dos canais de potássio lá, dependentes de voltagem. Aqui a repolarização é mais lenta, por aquele mecanismo que eu também expliquei de extravasamento do potássio, que é tirado do seu potencial de equilíbrio com a passagem dessa corrente iônica. 15 milissegundos é bastante tempo para um neurônio. No último vídeo eu falei que um neurônio consegue emitir até um PA a cada milissegundo, uma frequência de 1000 Hz. Então nesse tempo daria para ele gerar até 15 PAs, 15 transmissões sinápticas que manteriam os canais de cálcio dependentes de voltagem das zonas ativas aqui nessa região dessa sinapse escancarados, acumulando uma enxurrada cada vez maior de neurotransmissores nos receptores aqui desse neurônio. E aí sim, com vários PPSE sendo gerados em sequência, esse neurônio pré-sináptico que tinha gerado essa primeira despolarização de mais 30 mV aqui, vai ser capaz de gerar sozinho um PA no neurônio pós-sináptico. Se ele emitisse então mais 30, aí dali a 3 milissegundos, mais 20, aí logo depois mais 25, mais 30 de novo. Essas descargas consecutivas vão se acumulando, até que gera aqui no cone, na zona de gatilho, o necessário para disparar o PA. A isso se dá o nome de somação temporal, que é um dos tipos de integração sináptica. O outro tipo de integração sináptica é até mais fácil de entender. Existem várias sinapses aqui entre outros neurônios e esse, que eu representei aqui como esses cabinhos, que são as terminações nervosas de vários outros neurônios se ligando aqui. Se vários PPSS chegarem ao mesmo tempo, vai ser muito mais fácil atingir o limiar do PA. Isso se chama somação espacial. Só que a coisa não é tão simples, porque a somação temporal e a somação espacial valem tanto para sinapses excitatórias quanto para as inibitórias, que seriam as sinapses feitas por essas terminações nervosas vermelhas aqui. E essas sinapses se opõem ao efeito das excitatórias. Um único neurônio pode receber de 10 a 200 mil aferências sinápticas de outros neurônios, sendo que 80 a 95% são feitas nos dendritos, que são em sua maioria excitatórias, como eu representei aqui por esses cabinhos verdes, e 5 a 20% são feitas no soma do neurônio, que são em sua maioria inibitória, os cabinhos vermelhos. E é muito importante a distância da sinapse do cone axonal. Um PPSE que chega aqui na ponta desse dendrito, nesse cabinho que está representado aqui, vai se dissipar muito mais até chegar no cone do que um que chega aqui no começo desse dendrito que está mais perto do cone axonal. E por isso também as sinapses inibitórias precisam ficar entre as excitatórias e o cone. Senão sua eficácia seria uma piada. Seria como se você quisesse proteger sua casa colocando um alarme na casa do vizinho, ou qualquer outro erro grosseiro de lógica de posicionamento assim. As sinapses inibitórias, que geram correntes de PPSI, têm um grande poder sobre o cone axonal por sua maior proximidade, em especial as axoaxonais que se ligam aqui diretamente no cone. E além disso, as correntes iônicas se perdem bem menos no corpo do neurônio, porque como o diâmetro dele é muito maior, há um vazamento iônico bem menor nas correntes que passam por aqui. A maior parte do decaimento de PPSS acontece aqui, ainda no dendrito. Imagine então aquele PPSE que eu tinha dado de exemplo, de mais 30 mV aqui na ponta desse dendrito. Ela vai percorrendo o dendrito e se perdendo pelo decaimento da corrente. Aqui ele já está em mais 25, chega no fim do dendrito como mais 20. E ao chegar aqui no corpo celular, ela se confronta, por exemplo, com um PPSI gerado aqui por essa sinapse inibitória. Tinha então uma corrente hiperpolarizante circulando aqui no corpo desse neurônio,
neurônio, indo pelos dendritos em todas as direções, enfim. E aí essa corrente de PPSE chega aqui e se choca, vamos dizer assim, com ela. Imagina que isso aqui era uma corrente hiperpolarizante de menos 10 mV. Só de entrar aqui, a nossa corrente já se perde para mais 10 mV então. E até ela percorrer o resto do neurônio todo, se espalhando pelos outros dendritos por onde passa, passando pelo corpo do neurônio. Na hora que ela chega aqui, ela já chega como uma corrente de meros mais 5 mV. Como eu falei. Isso aqui é um exemplo totalmente arbitrário. Esses números não necessariamente são assim. Estou colocando isso dessa forma só para te facilitar entender o que acontece. É o raciocínio que você tem que entender. Então, a todo momento, esse neurônio é confrontado com a tarefa universal do sistema nervoso, que é a tomada de decisão. A cada milissegundo que passa, ele tem duas opções possíveis: disparar ou não um potencial de ação. Isso é o mais importante desse vídeo. É o que eu mais quero que você entenda, porque isso é a linguagem dos neurônios. A integração sináptica é o conceito de que a combinação de todos os impulsos de PPSE e PPSI chegando aqui nesse neurônio com o passar do tempo, e por tempo eu quero dizer milissegundos, gera uma frequência de disparos de PA. E esses PAs seguem pelas muitas terminações nervosas desse axônio e vão até as sinapses que ele faz com diversos outros neurônios. É uma rede, e nessa rede há uma convergência seguida por divergência da informação a cada neurônio da cadeia de comunicação, como se o neurônio ouvisse várias opiniões sobre aquela informação e gerasse seu próprio posicionamento sobre ela, a mensagem que ele manda adiante, na forma de uma frequência específica de disparo de PAs. Um neurônio que não está emitindo PAs em um dado momento, está lá quieto na dele, é chamado de um neurônio no estado 0. Se ele emite um PA, muda para o estado 1. Pode ser difícil ou estranho para você, que está acostumado com um alfabeto de 26 letras, conceber um sistema de comunicação que só use 2 símbolos, o equivalente a 2 letras. Mas esse código binário dos neurônios é muito mais sofisticado do que pode parecer. A cada milissegundo, ele pode estar no estado 0 ou no estado 1. E isso é chamado de um bit de informação. E o tempo é importante na linguagem dos bits. Se eu falar na nossa língua, por exemplo, cachorro, é o mesmo que se eu falar cachorro. Você pode até achar estranho, mas você vai entender a mensagem. Mas para o neurônio não. 1 é uma mensagem diferente de 100010001, porque nesse tempo preenchido pelos zeros, os PPSEs ou PPSIs que ele gerou em outros neurônios vão se dissipando, ou seja, a mensagem muda. 8 bits desses, ou seja, a informação gerada em 8 milissegundos, formam o que é chamado de 1 byte, que você certamente já ouviu falar porque são os mesmos bytes de computador. É a mesma lógica. O computador também funciona assim por códigos binários. 1000 bytes equivalem a 1 kilobyte, que é o famoso kbyte. 1000 kbytes equivalem a 1 megabyte. 1000 megabytes a 1 gigabyte. 1000 gigabytes a 1 terabyte. 1000 terabytes a 1 petabyte e assim por diante. Se você fica impressionado com um HD externo capaz de armazenar 1 terabyte de informações, nossa senhora, 1000 gigabytes, saiba que o poder estimado de armazenamento de dados dos bilhões de neurônios do seu cérebro, que fazem trilhões de sinapses entre si, pode chegar a 2,5 petabytes, o que equivale a 2,5 milhões de gigabytes. Os dados para chegar nesse valor ainda são incertos, por isso esse número pode estar bem abaixo ou bem acima da realidade, mas isso dá para ter uma ideia da potência do cérebro humano. Mas voltando para o nosso neurônio, repare que todas essas sinapses até o cone axonal são determinantes na frequência de disparo dos PAs desse neurônio. Mas e aquele tipo de sinapse axo-axonal que acontece no final da terminação nervosa que eu tinha falado, que eu representei aqui por esses cabinhos roxos? E isso aqui em azul seriam outros neurônios com os quais esse neurônio aqui se liga. Os com cabinho dendritos e os sem cabinhos corpos de outros neurônios. Se essas sinapses não influenciam a geração de PAs, para que elas podem possivelmente servir? O que acontece é que essas sinapses influenciam a qualidade da transmissão sináptica. Imagine aqui que a gente tem um neurônio A fazendo uma sinapse axodendrítica com um neurônio B, semelhante ao que a gente já falou aqui, e aí vem um neurônio C e faz uma sinapse axo-axonal terminal com esse neurônio A. Essa sinapse entre C e A tem como função regular a intensidade da transmissão sináptica na sinapse entre A e B. Ou seja, isso daqui é para regular isso daqui.
como se o neurônio C estivesse aqui só para dar pitaco no que o A fala para o B. E ele faz isso regulando a excitabilidade dos canais de cálcio dependentes de voltagem das zonas ativas aqui do neurônio A quando um PA chega aqui, controlando assim o influxo de cálcio na membrana pré-sináptica do A. Membrana pré-sináptica pensando pela sinapse de A para B. É claro que aqui entre C e A, essa membrana do C é pré-sináptica e a do A é pós-sináptica para o C. Só que como essa sinapse do C serve para influenciar a sinapse do A para o B, a gente continua se referindo ao A como uma membrana pré-sináptica. Se essa influência for excitatória, mais canais de cálcio vão se abrir com a chegada do PA, e assim a transmissão sináptica nesse caso vai ser mais potente, como se o C desse um alto-falante pro A e dissesse: vai meu filho, bota a boca no trombone. Agora, se a influência fosse inibitória, menos canais de cálcio se abririam, reduzindo a potência na transmissão sináptica aqui. Pode chegar ao ponto do A ficar tão hiperpolarizado nessa região que nenhum canal de cálcio se abre com a chegada do PA, deixando o neurônio A completamente mudo. Por mais que ele emita PAs, os PAs estão chegando aqui. Não há liberação de neurotransmissores e por isso o B não recebe mensagem nenhuma, que é o caso do que acontece, por exemplo, no nosso sistema opioide endógeno. Quando peptídeos opioides endógenos são liberados em sinapses assim, axoaxonais terminais, eles agem em receptores mi-opioides aqui da membrana pré-sináptica, bloqueando os canais de cálcio desse neurônio A, que no caso do sistema opioide é o neurônio sensitivo primário da via da dor. E dessa forma eles bloqueiam a dor, impedindo que a mensagem passe adiante. O neurônio primário da dor pode gritar o quanto ele quiser, emitir 1 milhão de PAs aqui, mas nenhum deles vai gerar a liberação de neurotransmissores. Eu falo mais sobre isso no vídeo sobre farmacologia dos opioides, se você quiser ver depois. Aqui nesse caso não se fala em PPSEs ou PPSIs, já que é uma ação pré-sináptica no neurônio A, mais uma vez, em relação ao neurônio B. E por isso os nomes usados são facilitação pré-sináptica, no caso de essa sinapse ser excitatória, e inibição pré-sináptica, no caso de ela ser inibitória. E para terminar agora, existem ainda sinapses elétricas. Nessas sinapses, as membranas dos dois neurônios envolvidos, aqui A e B, se aproximam uma da outra, olha só, criando um espaço aqui de cerca de 3 a 3,5 nanômetros, o que é bem menor do que aqueles 20 a 40 nanômetros das sinapses químicas. E essas membranas são atravessadas por canais que ligam o citoplasma dos dois neurônios, que eu representei de laranja aqui. Esses canais são estruturas proteicas tubulares chamadas de junções comunicantes, ou gap junctions, que permitem livre movimentação de íons entre esses dois meios. Por isso, nas sinapses elétricas, a eletricidade é conduzida diretamente entre um neurônio e outro, diferente das químicas, em que um sinal elétrico passa a ser químico para depois voltar a ser elétrico. E por isso elas são muito mais rápidas, o que explica a palavra-chave da sua principal função, que é sincronização celular. Como elas são em geral bidirecionais, ou seja, a informação pode seguir nos dois sentidos, e rápidas, as sinapses elétricas são uma ótima forma de fazer uma população neuronal responder ao mesmo tempo a um determinado estímulo. Isso é importante para os mecanismos de defesa de muitos animais, mas não do ser humano. Elas têm desvantagens que as tornam pouco úteis para nós. Primeiro, que a informação não é modulável como nas sinapses químicas. Ela não pode ser ampliada. A corrente sempre vai ser menor ou no máximo igual no neurônio seguinte. Segundo, que os neurônios precisam ser de tamanhos diferentes para que a corrente interneuronal não se perca muito rapidamente, o que significa que uma grande população há necessidade de ter neurônios muito grandes, que ocupam muito espaço sem nenhum ganho funcional. Mas elas têm sim alguma importância na fase de desenvolvimento do sistema nervoso humano, já que a distribuição espacial dos neurônios em um sistema nervoso em formação precisa ser um processo bem sincronizado. E elas continuam a existir também em alguns locais do sistema nervoso de um adulto, como a retina e algumas áreas do córtex cerebral. Mas a maior importância das junções comunicantes para nós é em outras estruturas do corpo onde elas se encontram, em especial as fibras do músculo cardíaco e do músculo liso, porque nesses músculos é muito importante haver sincronização celular. Esse foi então o terceiro vídeo da série sobre sinapses. No próximo vídeo, que vai ser o último, eu vou falar sobre tipos de receptores e sobre os principais neurotransmissores usados no sistema nervoso. Espero que essa apresentação tenha te ajudado e até o próximo vídeo.